seguimos nessa conversa falando de representatividade negra na política. Pela primeira vez, a Câmara de Vereadores de São Luís vai ter um mandato coletivo, é o coletivo Nós, que é formado por 6 pessoas que moram em bairros rurais e da periferia de São Luís. E agora a gente vai conversar com eles. Boa tarde para vocês, muito obrigada pela participação. A gente já conversou com a Camila, com a Karina, e agora a gente está vendo 6 representantes que estão indo fazer coro, colocar a voz e representar uma população inteira. Não sei qual de vocês vai conversar diretamente com a gente, me dá essa resposta agora, mas eu queria perguntar para vocês o que vocês esperam nesse momento? O que vocês querem fazer, desenvolver dentro da Câmara de Vereadores? Boa tarde. A gente vai tentar aqui nesse bate-papo com vocês ver se dá tempo de todos nós 6 podermos nos pronunciar, até porque a nossa proposta é de um mandato coletivo, então que a nossa proposta é que nós 6 sejamos os representantes do mandato, né? O mandato é do coletivo Nós, que é representado por 6 pessoas. E as nossas expectativas, mesmo com todo o cenário de conservadorismo, de dificuldade que a gente sabe que existe no mundo da política, mas é uma expectativa muito boa. É o primeiro mandato, nunca antes havia existido isso no nosso estado, no caso aqui nós somos na capital, mas a gente está com uma expectativa de que é um ar novo que surge na política, um ar progressista. Nenhum de nós somos filhos de políticos, não somos filhos de empresários, nunca tínhamos sido candidatos a nenhum mandato, somos de comunidade, de bairros da periferia e da área rural aqui da capital maranhense, e essa novidade por si só, ela já traz para a gente muita alegria, claro, né, mas também um peso, uma preocupação, mas uma preocupação boa. Flavinha, encaminha a sua pergunta. Quem conversou com a gente agora foi o Jonatas, agora você encaminha a sua pergunta para o coletivo. Foi o Jonathan. Eu acho que é a Flávia, minha xará, que vai me responder agora. Primeiro, parabéns a vocês por essa vitória. Como falei com Karen e Camila, não foi um ano fácil, né, para candidaturas negras, para a campanha política, então isso torna a vitória ainda mais expressiva. Esse modelo de candidatura coletiva é um modelo que vem ganhando força nos últimos anos, nos últimos pleitos no Brasil, até como estratégia mesmo para driblar a dificuldade que pessoas negras individualmente têm de não apenas se candidatarem, mas de acumularem votos a ponto de conquistar o mandato. O Jonathan falou da experiência de vocês, cada um de uma periferia, de uma localidade. Quais são as agendas que irmanam vocês nesse mandato coletivo? Qual é a prioridade? Flávia. Boa tarde, é uma satisfação estarmos aqui com vocês, certo? No nosso mandato, né, um mandato coletivo que nós construímos exatamente pensando e vendo as necessidades que nós passamos todos os dias, olhando para as nossas realidades, porque a gente sofre, foi exatamente o que falou, né? A gente sofre muito exatamente por conta da falta de representatividade que nós não temos, certo? Então nós nos unimos pensando no coletivo, mas não apenas em nós, mas no coletivo de pessoas que sofrem com essa representatividade, certo? Então, no nosso mandato, a gente construiu as nossas diretrizes, certo? E nessa diretriz a gente tem algumas prioridades. Essas diretrizes foram construídas junto com a população de São Luís, com a periferia e a área rural. Nós sentamos e batemos um papo com essas pessoas, porque são elas que são, como a gente costuma falar, elas são o centro das decisões, né? Então a gente precisava ouvir delas. Então, o que a gente mais ouviu foi sobre o plano diretor, que aqui na nossa cidade, há mais de 20 anos que não é tratado, certo? Então, são pessoas que estão lá há muito tempo, mas que não trabalham esse plano diretor. Então, a gente sofre muito pela questão de não trabalhar em um plano diretor. Eu acho que a Raimunda também ela pode falar perfeitamente sobre isso. A Raimunda é da área rural e é a
que mais vem sendo afetada pela falta de debate do plano diretor. Então, no nosso mandato, é o que nós mais vamos trabalhar. Boa tarde, coletivo. A Flávia acabou de falar assim, nas propostas, diretrizes. Eu tenho a curiosidade de saber como vai funcionar na prática. Vocês já combinaram como é que é? O mandato está no nome do Jonathan. Como é que vocês vão se articular no trabalho da Câmara de Vereadores? Tem muita burocracia envolvida também, não só as concepções políticas mais importantes, determinantes. Durante nossa pré-campanha, durante nossa campanha, nós elaboramos o Estatuto do Mandato. Ele regulamenta como vai funcionar na prática essa iniciativa que a gente trouxe aqui para São Luís, para o Maranhão, né? Apesar do Jonathan ter sido o nome, o CPF, a gente costuma dizer assim, né? O CPF que foi emprestado para a urna, o CPF que foi emprestado para o coletivo Nós, a nossa proposição é que a gente faça uma alteração no regimento da casa para que os 6 ocupem a tribuna, ocupem o mandato de acordo com a sua bandeira, com a pauta que você representa, com a comunidade que você representa, né? Nós temos aqui várias bandeiras representadas entre nós e que dá mais legitimidade, né, ao nosso processo. Então, a primeira proposta será essa, né? Uma alteração do regimento da casa. A gente também, todas as deliberações do nosso mandato serão feitas em conjunto, né? As decisões imediatas serão feitas pelos 6 co-candidatos, 6 co-parlamentares, mas, para além dos 6, nós vamos realizar plenárias e assembleias comunitárias para que a gente possa ouvir a população e que elas tomem as decisões, para os 6 co-vereadores, né? Deixa eu chamar Chechel para essa conversa, para ele poder encaminhar uma pergunta para vocês. Chechel? Boa tarde ao pessoal do Nós. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, a Flávia falou que é uma tendência dos últimos pleitos, eu só me lembro a partir de 2018, que nas votações, na votação das assembleias legislativas em 2018 apareceram alguns coletivos, né? Pois mas eu me lembro de você entusiasmado em 2018 com isso. Eu queria saber primeiro se vocês pegaram a experiência dos coletivos já eleitos, porque eu lembro que em 2018, em São Paulo, teve briga até na hora da diplomação, porque o coletivo inteiro queria subir no palco para receber o diploma e partidos de oposição não deixavam isso porque o diplomado era um só, era o CPF emprestado. Então eu queria saber se vocês conhecem a experiência dos outros coletivos já eleitos que tivessem dado algum auxílio para vocês daqui para frente. E a segunda questão, a Flávia perguntou o que une vocês, qual é a proposta que une vocês. Eu queria saber qual é a proposta que vocês divergem, né? Quais são as diferenças entre vocês, porque se todos pensam igual, se todos têm um objetivo comum, para que o coletivo? Basta um, né? Representando todos. Então o que vocês têm de diferente que o coletivo se torne importante? Pronto. Então, a gente se baseou sim, a gente teve várias referências aqui no Brasil. Tivemos em São Paulo mesmo esse mandato que é a bancada ativista. E São Paulo foi uma grande referência para a gente, porque foi um mandato que foi eleito, né, e é legítimo, foi legítimo, então para a gente foi uma referência. A gente também viu uma experiência de Brasília, que foi um mandato que não foi eleito, mas que teve uma grande repercussão nacional, que foi o mandato exato, que foi pelo PSOL, pela bancada do Bem Viver lá em Brasília, que discutia essa questão do bem viver, que inclusive é uma das nossas pautas, né, nos guias nossos, é a questão de construir uma cidade de bem viver. Com relação às divergências, né, eu acredito que nem as diferenças elas não são divergência, porque nem tudo que é diferente se diverge. A gente constrói um coletivo justamente para a gente juntar o que a gente tem de igual, mas dialogar no que a gente tem de diferente. Então, são pessoas que vêm de comunidades periféricas diferentes, que em muitas coisas são parecidas, mas que também têm suas nuances, têm suas especificidades. No caso, a Raimunda, por exemplo, que a gente vem trazendo, que ela vem da área rural. Então, é uma outra dinâmica, é uma periferia social da cidade, mas é uma outra dinâmica. Então, a gente é diferente nisso, mas a gente não chega a divergir, né, nesse sentido. E tem uma questão que é muito orientadora para nós. Assim, nós criamos o coletivo, pensamos o coletivo a partir das nossas comunidades periféricas, que infelizmente bebem das mesmas necessidades, bebem das mesmas
falta de oportunidade, bebe da mesma falta de política pública, né? Então, a questão do transporte, mobilidade urbana, o plano diretor, a questão da educação, do acesso à creche, da questão das ciclovias, tudo isso afeta diretamente todo mundo que está aqui, porque a gente vem das periferias. Então, quando a gente se juntou, claro que a gente tem uma diversidade muito forte, cada um vem de um lugar, cada um vem de uma bandeira diferente, tem conselheiro tutelar, pessoa do movimento da infância, pessoa do movimento negro, mas isso, na verdade, nos serve como uma diversidade, a gente vê essa diversidade como um valor, a gente vê essa diversidade como uma riqueza e não como algo que vai, de alguma forma, divergir, né? A diversidade soma, é uma riqueza para a gente. Boa tarde, pessoal. Marcelo Lins falando aqui. Eu queria jogar uma pergunta para a Raimunda, que já foi citada algumas vezes, mas não teve oportunidade de falar ainda. Eu queria ouvi-la um pouco sobre como é isso, quer dizer, de estar eleita no meio desse coletivo, você que vem e foi frisado aí de um bairro rural de São Luís do Maranhão, né? Quer dizer, é uma realidade diferente. Como que essa chegada na Câmara de Vereadores foi vista por quem mora perto de você ali, pela sua família, o que isso vai representar, o que você acha que vai acrescentar nos debates políticos na Câmara aí em São Luís? Bom, o que vai impactar, vamos dizer assim, né? Primeiro, é a primeira representatividade da área rural na Câmara de Vereadores, né? Através do coletivo Nós. Então, isso para a gente já é uma alegria muito grande, né? Para quem está na zona rural, quem votou, quem pediu voto, né? Quem construiu junto com a gente todo o mandato, toda a campanha e acompanhou de perto, então é uma felicidade muito grande. Até mesmo quem não votou na gente, né? Então, meus parabéns, ficou feliz porque a gente vai estar lá. Então, as pessoas conhecem a gente, né? Depositaram confiança e o que a gente vai fazer valer a pena é esse voto que foi depositado em cada um de nós, cobrando a efetivação e a implementação das políticas públicas, que são para todos e que o bairro da zona rural, a área rural de São Luís, é esquecida, né? Os políticos só voltam lá em período eleitoral. E aí a gente, cansado de tudo isso, agora estamos na Câmara representando e fazendo valer, de fato, e cobrando, né? Os nossos direitos, que são as políticas públicas, que não são efetivadas. Olha, o coletivo conseguiu falar quase que individualmente, só faltou a Eunice. Então eu vou jogar para a Eunice rapidamente para ela falar e já fica a sugestão, porque provavelmente vocês vão precisar organizar o tempo sempre para que todas as vozes sejam ouvidas. Então, Eunice, rapidamente, você que vem com uma pauta de economia solidária dentro do grupo, dentro do coletivo, você que defende os direitos das mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a representatividade do coletivo dentro da Câmara de Vereadores de São Luís. Então, o coletivo Nós, ele teve um sonho exatamente coletivo, através das periferias, da zona rural, e uma das nossas grandes preocupações são com a questão da geração de renda e emprego para as pessoas das periferias e da zona rural, sobretudo dessas mulheres que estão nos empreendimentos de economia solidária ou estão trabalhando só. Muitas das vezes essas mulheres, elas deixam suas crianças com parentes ou com vizinhos para ir buscar o seu ganha-pão fora. E na maioria das vezes essas crianças, elas são aliciadas, elas sofrem violência, são abusadas. E nós precisamos colocar nossas crianças seguras. E para isso a gente precisa de creches das periferias, na zona rural. Nós precisamos trabalhar estratégia para conseguir emprego para as pessoas lá na zona rural, lá nas periferias, com aquilo que elas já produzem, valorizando essas mulheres, principalmente na questão da geração de renda, trabalhando os princípios da economia solidária, o respeito ao meio ambiente, respeito às periferias, às nossas quebradas, e nossas mulheres precisam ser valorizadas. Eunice Che Guevara, Enilson Ribeiro, Raimundo Oliveira, Delmar Júnior, Flávio Almeida, Jonathan Soares, agradeço aos 6 pela participação aqui, agora com o nome de todos citados, parabéns, sucesso aí no trabalho de vocês, viu? Uma boa tarde, muito obrigada pela participação.
Obrigada, a gente que agradece. Tamo junto. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta já já.